Hoje, a convite da presidência desta casa aqui, nós estamos com a presença do Observatório Social, representado pela presidente local, o Luciano Ferreira, e coordenador estadual, é isso, Ney da Nobre Garribas, nosso velho conhecido há muitos anos aí, uma pessoa espetacular, uma pessoa que tem vontade de fazer as coisas certas, quer que as coisas andem na linha, e nós também queremos isso. Então eu vou passar a palavra ao Ney. Fique à vontade, Ney, tem o tempo todo aqui para você explicitar toda essa matéria que nós temos interesse em saber com profundidade. Ok. Então, uma boa noite a todos, aos presentes e também às pessoas que nos acompanham pelo YouTube. É uma satisfação, uma honra voltar a essa casa, especialmente num momento tão importante para a história do nosso país e para a cidade de Palmeira. E como a Câmara Legislativa é a casa do povo, nós não poderíamos desenvolver uma ação sem vir conversar com os edis, primeiro para desejar uma legislatura plena de sucesso, mas também para fazer uma provocação e uma convocação aos senhores vereadores, no sentido de que, unidos, nós possamos executar aquilo que é a função do vereador, que é fiscalizar, legislar e julgar. E, sem maiores delongas, eu gostaria de fazer uma apresentação muito breve, tá, sobre o Observatório Social, o que é, como funciona e tudo mais. Talvez alguns que nos assistem não saibam, mas esse projeto nasceu aqui no Paraná e hoje está sendo disseminado no Brasil inteiro. E ele surgiu justamente porque, nas caladas da noite, o dinheiro do nosso imposto era desviado, e muitas vezes continua sendo desviado, das fontes que deveriam ser aplicadas. Então isso nasceu aqui no Paraná e a gente tem muito orgulho desse processo. E eu especialmente tenho orgulho de fazer parte dessa história desde o início. Eu participei de uma assembleia onde esse projeto foi apresentado lá na cidade de Maringá. Então o Observatório Social, ele preza por alguns valores, alguns princípios, eu não vou enumerá-los todos aqui, mas eu acho que eu deveria estar usando isso aqui, né? Vamos ver se eu acerto. E ele tem justamente apenas 10 princípios. O primeiro princípio dele é que ele é integrado. Tem como apagar essa luz aqui ou não? Isso, obrigado. O primeiro princípio, tá, é que o Observatório Social é integrado por pessoas de todos os segmentos da sociedade, que não tenham vinculação político-partidária. Essa é a regra número 1. Nós queremos ter pessoas de todas as entidades, de todos os bairros e tudo mais. Mas por que não participação política? Justamente porque o Observatório não tem foco político-partidário. Então, o Observatório trabalha numa linha de técnica para ajudar a cuidar daquilo que é nosso. Então, os observatórios se reúnem como qualquer associação, como qualquer entidade, numa cidade, não recebe recursos públicos, é mantido com dinheiro da sociedade, justamente para não ter nenhum tipo de dúvidas em relação a quem está por trás desse negócio. E o Observatório ele trabalha justamente na questão preventiva, ou seja, antes que o dinheiro seja gasto ou mal aplicado, a gente cuida para que os procedimentos aconteçam. Então, para que tudo isso aconteça, nós temos metodologia padronizada para que, tanto na fase ainda interna, depois na contratação e depois na entrega do produto, do serviço da obra, nós possamos monitorar de forma organizada. E diferente de outras entidades, quando o observatório encontra qualquer coisa errada, a primeira pessoa a ser comunicada é o gestor, a pessoa que está fazendo a destinação daquele recurso, para que ele tenha a oportunidade de corrigir. E caso não seja corrigido, então nós vamos notificar, primeiro, a Câmara Municipal,
o Ministério Público, o Tribunal de Contas e, concomitantemente, todas as entidades ou órgãos oficiais de controle que têm poder para julgar. O observatório não é casa de denúncia. Casa de denúncia é a Câmara Municipal e o Ministério Público, ou a Polícia Federal, dependendo do caso. Então, o observatório, ele observa de forma organizada e colaborativa. Então, o trabalho dos observatórios sociais, ele acontece em cada cidade. Então, cada cidade tem o seu núcleo, Palmeira tem um núcleo, e nós estamos reorganizando o nosso comitê gestor em Palmeira, mas esse trabalho é coordenado pelo Sistema Observatório Social do Brasil, que congrega hoje mais de 150 cidades, em 17 estados, e que tem justamente o trabalho de organizar essas metodologias para garantir que em qualquer cidade onde nós formos atuar, o nosso programa de compliance, as metodologias, a abordagem e a forma de trabalhar esteja de acordo, de uma forma unificada. Então, o Observatório Social do Brasil faz algo ainda mais. Ele atua junto aos órgãos oficiais, às organizações, entidades empresariais, confederações, para que, neste guarda-chuva, nós possamos garantir o respaldo institucional, jurídico e tudo mais para quem está lá na ponta, que são os cidadãos voluntários que trabalham. Então, esse trabalho hoje está em 17 estados, eu não vou me estender para ser mais rápido aqui, depois a gente pode conversar em outras oportunidades, e nós atuamos nesses 4 pilares aqui, nesses 4 eixos. No eixo da gestão pública, nós cuidamos de tudo que tem dinheiro de imposto do cidadão, desde as compras até o monitoramento da produção legislativa. Né? Nós também temos a metodologia para acompanhar o trabalho dos vereadores, e não para colocar em situação de dúvida. Nós queremos mostrar que em cada Câmara Municipal, quem são os vereadores que cumprem o seu papel de fiscalizar e de legislar. Então, nós não vamos fazer denuncismo, a gente trabalha de uma maneira organizada. Mas, dentro do trabalho da gestão pública, cada vez que a Prefeitura publica um edital, o que nós fazemos? Nós vamos verificar se a parte legal está correta, se o valor que a Prefeitura está se propondo a pagar por determinado produto ou serviço é o mesmo preço que nós pagamos quando nós vamos comprar material de higiene, material de construção e assim por diante. Quando encontramos, então, alguma coisa, nós comunicamos à Prefeitura para que seja corrigido. Depois, a gente ainda faz algo mais. Nós ainda vamos encaminhar e avisar as empresas locais e regionais, e eu vou falar disso daqui a pouco, tá? Para que elas participem das licitações. Porque em muitas cidades as pessoas não participam das licitações porque já sabe-se quem vai ganhar. E o problema é que esse dinheiro é nosso e ele está indo para outras cidades. Depois ainda da licitação feita, nós vamos acompanhar a entrega do produto, do serviço, ou acompanhar a execução da obra. Um outro programa que nós temos muito legal, e não vai dar tempo da gente mostrar aqui, e vocês já têm um exemplo aqui, que é o Parlamento Jovem, é o eixo da educação. Então, em cada observatório, nós reunimos pessoas voluntárias que queiram, por exemplo, aplicar um concurso de redação e desenho nas escolas, para que as crianças, desde pequenas, já tenham consciência do que é ser cidadão, da importância de cuidarmos dos nossos parques, dos nossos jardins, das nossas escolas. E, por fim, trabalhar com as empresas para levar o conceito de integridade nos negócios, o compliance, e também nas universidades. Mas nós não temos tempo hoje para aprofundar nisso. O que eu quero falar aqui é do ambiente de negócios. Aqui sim eu quero me detalhar um pouco. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quantas empresas de Palmeira fornecem à Prefeitura Municipal? Difícil, né? Nós precisamos fazer esse levantamento. Mas eu quero mostrar depois, mais tarde, para vocês aqui, que tem empresa que está vindo do Mato Grosso vender para a Prefeitura de Palmeira. Tem empresa de Santa Catarina para vender, por exemplo, álcool gel.
Não tem empresas aqui na nossa região que possam fornecer isso para a nossa prefeitura. Se a prefeitura de Palmeira comprar só, por ano, só 100 milhões de reais, você sabe quanto por cento disso fica aqui só? Menos de 30%. E aí eu faço a pergunta direta aos empresários e comerciantes de Palmeira. 70 milhões de reais fariam diferença no comércio local? E por que as empresas de Palmeira não fornecem à prefeitura municipal? Nós precisamos reverter esse processo. E como nós vamos fazer isso? Chamando a associação comercial, os contadores, chamando o SEBRAE, para juntos, Observatório Social, Prefeitura e essas organizações, primeiro, conscientizarmos os empresários locais da importância de se tornarem fornecedores do município. Por todos os motivos. Porque o que acontece na maior parte das cidades é que vem de fora os pasteiros, hoje faz pregão eletrônico, dá na mesma. Os pasteiros combinam o preço na antessala do pregoeiro, impõem um preço injusto, cobram muito mais e entregam gato por lebre. Isso quando entrega, né? Então, o que nós queremos é trabalhar nesse eixo para reverter, fazer com que o dinheiro do nosso imposto, que financia todos esses gastos do município e também da Câmara, permaneça na nossa cidade, o máximo possível. Ah, mas nós não podemos direcionar para a empresa A, B ou C. Sim, mas nós precisamos capacitar esses empresários locais e a lei geral da micro e pequena empresa precisa ser colocada à prova aqui. A lei geral da micro e pequena empresa, ela permite que a prefeitura, inclusive, fracione determinadas compras para beneficiar as micro e pequenas empresas locais. E isso vai fazer toda a diferença aqui. Eu vou mostrar um exemplo prático daqui a pouco para vocês entenderem a importância disso que nós estamos falando aqui. Então, nesse trabalho, a gente já quer desde já lançar o desafio com os vereadores para que nós estejamos juntos nessa missão. E por último, nós trabalhamos muito com o eixo da transparência. No eixo da transparência, nós queremos saber se o portal da Prefeitura e da Câmara realmente é um portal de transparência ou um portal de aparência. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem um trabalho muito profundo, onde nós constatamos que, na maioria dos municípios, é dado publicidade aos gastos. Ou seja, não adianta dizer que a informação está no portal. Nós precisamos ter a certeza que os documentos de cada gasto estão lá. Então, no eixo da transparência, nós temos um trabalho muito forte, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, justamente para que a gente garanta que nós vamos ter acesso e está disponível a todos os cidadãos que queiram conferir. Desde o momento de quem requereu determinada compra até o recibo do depósito na conta de quem que foi pago o produto ou o serviço que foi prestado. Uma outra coisa que nós queremos fazer, e fazemos com muita excelência, é justamente atuar para capacitação das pessoas que atuam em qualquer área da gestão. Desde o pregoeiro, o fiscal do contrato, a pessoa que integra o Conselho Municipal de Política Pública, os próprios vereadores. Como que nós fazemos isso? Mediante um trabalho de capacitação, oferecendo capacitação. Por quê? Porque nós, pela experiência que a gente tem, nós descobrimos que 80% dos erros que ocorrem não são necessariamente por má fé. Eles acontecem por falta de capacitação, por falta de conhecimento. Só que os servidores públicos, muitas vezes, não sabem que, ao fazer algo equivocado, eles podem ser responsabilizados. E inclusive as pessoas que integram os conselhos de saúde, de educação, da merenda escolar, da assistência social. Porque, às vezes, eles só aprovam. Ah, eu confio na pessoa que está lá. Daqui a pouco, os bens dele ficam indisponíveis justamente por conta de ter aprovado uma conta, um gasto equivocado. Mas o assunto aqui hoje não é exatamente isso, né? Nós poderíamos ficar falando horas aqui sobre os trabalhos que nós temos. O que eu quero dizer para encerrar essa etapa é justamente que esse trabalho preventivo de monitorar as compras e tudo mais,
nos últimos anos nos permitiu ajudar as prefeituras a economizar mais de 5 bilhões de reais. Como que isso acontece? Justamente olhando cada licitação. 100% das aquisições da Prefeitura de Palmeira são observados, monitorados. E quando encontramos algo, a gente notifica a Prefeitura. Justamente por quê? Porque tem casos como esse aqui. Eu vou trazer um caso aqui de Paranaguá, para não citar de Palmeira. Em Paranaguá, a Prefeitura publicou um edital para comprar 2 objetos, saco de lixo e papel higiênico. Valor da licitação, R$10.417.000. Os meninos do observatório fizeram um cálculo e descobriram que se eu comprasse tudo isso, tá, daria para toda a população de Paranaguá consumir ao longo de 20 anos. E, naturalmente, comunicado, não foi corrigido, o Ministério Público atuou, o Gepátria atuou, doutor Leonardo, e essa compra foi cancelada e a economia foi feita absurda, de 10.417.000, a compra foi feita por 1.670.000. Só um caso específico assim, não vou entrar em detalhes aqui, teríamos muitos outros casos, como esse caso aqui de Porto Alegre, onde na Câmara Municipal nós apresentamos esse exemplo. Em 2016, o grupo de trabalho do Observatório descobriu que ainda existia em 2016 uma secretaria especial da Copa com 19 pessoas recebendo mais de R$500.000 por mês. Só que essa secretaria tinha sido extinta em 2015 e ninguém viu que 19 pessoas fantasmas estavam recebendo mais de R$500.000 por mês. Então são falhas que aconteciam e acontecem muitas vezes, não porque o prefeito deliberadamente queria, é porque ninguém estava vendo, alguém estava se aproveitando, né? Então, quando isso aqui foi anunciado na Câmara de Porto Alegre, a casa caiu, porque inclusive haviam pessoas lá que estavam entre esses 19 que eram indicados de vereadores. Então, notícia ruim, né? Uma coisa chata. Então, eu não quero me estender aqui, eu gostaria de dizer apenas que, além de nós trabalharmos você pode passar para o outro slide lá. Além de a gente trabalhar por manter o dinheiro do nosso imposto na nossa cidade, a gente tem que ajudar na economia. E por que ajudar na economia? Porque muitas vezes, quando a prefeitura vai fazendo uma licitação, ela pede um orçamento, as empresas não apresentam esse orçamento. Ou, quando apresentam um orçamento, apresentam uma coisa que a gente chama de sobrepreço. Equivocadamente, as pessoas chamam de superfaturamento. O superfaturamento acontece depois que o produto foi comprado e pago. Antes disso, ele é um sobrepreço. Então, quando nós detectamos que existe um sobrepreço, por exemplo, no álcool gel que vai ser comprado, a gente avisa, olha, o álcool gel que você está comprando aqui a X, nós temos aqui, nós fazemos a nossa pesquisa também, fornecido a tanto. Ah, mas por esse valor as empresas não entregam. Entregam sim. A gente concorda que em determinados casos o valor possa estar um pouco acima por conta da situação, mas não 3 vezes. Vou dar um exemplo clássico que nós detectamos em Curitiba. A Prefeitura de Curitiba comprou álcool gel numa terça-feira, galões de 5 litros, e pagou R$56 o galão da empresa X. Na quarta-feira, a Prefeitura de Curitiba comprou o mesmo álcool gel da mesma empresa e pagou R$166. E se o cidadão não estiver olhando, vai ficar por isso mesmo. Então, e essa empresa que forneceu, também fornece para outras cidades. Pode até estar fornecendo aqui. Então, de quem é o dono dessa empresa chamada município? Somos nós, cidadãos. Então, a economia que nós queremos fazer é justamente esta, de que cada produto adquirido seja fornecido por uma empresa íntegra, dentro de um preço justo, pagando o melhor preço pelo melhor produto, não é comprar o mais barato, tá? Então, isso precisa ficar claro. E quando nós trabalhamos para trazer empresas locais, nós temos 2 coisas importantes que acontecem. Primeiro, as pessoas que vêm de fora, os que combinam preço, não conhecem as pessoas locais. Segundo,
Onde tem 10, fica mais difícil de combinar. Eu fico com o lote A, você fica com o lote B, você com o C. A concorrência é mais saudável. E nós ajudamos a fortalecer a economia local. Isso é importante a gente deixar detalhado aqui. Mas eu queria falar de uma coisa que está acontecendo e que faz toda a diferença, porque, ponha no outro slide lá, por favor, da rede, esse aí, isso. Então, o que aconteceu? Suba e depois você volta aqui, tá? Veio a Covid e nós nos deparamos com uma situação trágica, pessoal. Eu estou monitorando meu horário aqui, porque eu quero deixar um tempo para a gente dialogar aqui e trocar informações. Por isso que eu estou acelerando. Depois a gente pode conversar. O que aconteceu? Veio a Covid, a lei foi flexibilizada, presta atenção, a lei foi flexibilizada para que os prefeitos, os gestores, pudessem fazer as compras sem cumprir todos aqueles requisitos de prazo e tudo mais. Ou seja, para facilitar que o gestor pudesse atender a necessidade e socorrer a necessidade do Covid. Só que essa lei 13.979, ela flexibilizou, mas ela não eximiu o gestor de cumprir os requisitos formais, as exigências mínimas. Qual é a exigência mínima? Que cada gasto seja justificado, que a especificação técnica seja respeitada, que esteja dentro dos parâmetros legais, né? E que principalmente os pagamentos, os documentos estejam disponíveis. E aí o que nós nos deparamos? Os nossos observadores, né? Nós somos 3.500 voluntários hoje no Brasil, começaram a dizer, olha, entrei no portal da prefeitura, não tem documento nenhum. E pedimos lá, a prefeitura diz que não tem os documentos. Não tem nem gente para disponibilizar. Espera aí, mas o que diz a lei? Aí nós fomos conversar com o Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional do Ministério Público e com a Tricom, a Associação dos Tribunais de Contas. Sabe o que foi a resposta que nós tivemos? Nós já expedimos as recomendações dos prefeitos para que eles cumpram a lei. Tá, mas de quem é a responsabilidade por fiscalizar se essas recomendações sejam cumpridas? E a resposta que nós tivemos é a seguinte: nós não temos estrutura para cuidar de todos os municípios. Foi aí então que o Observatório Social, de uma forma propositiva, criou uma coisa chamada Força Tarefa Cidadã. E o que a Força Tarefa Cidadã faz? Exatamente o que esse fluxograma, por favor. Esse é o site do Observatório Social do Brasil. Tá? Esse fluxograma diz o seguinte, ó, que nós temos 4 fases na Força Tarefa Cidadã. A primeira e a segunda fases é o papel do cidadão. Ou seja, o cidadão, nós, na nossa cidade, vamos primeiro verificar se o portal da prefeitura está sendo transparente ou é só aparência. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se cada gasto que foi feito por conta da Covid, o dinheiro que veio de Brasília para a Covid, os documentos estão lá. Para que foi gasto, se existe justificativa e para quem que foi pago. E aí que veio o grande problema. Mais de 90% das cidades não tem os documentos. E aí a gente criou então essa força-tarefa para, em cada cidade, nós verificarmos se a prefeitura está disponibilizando a documentação. Ok, está disponibilizando, está tudo certo, está tudo no portal? Tá. Então agora nós vamos ver quem está fornecendo para a prefeitura, por quanto está fornecendo, se as empresas são idôneas, se elas estão entregando, se o produto foi entregue, se a obra foi feita, se a varrição, se os cortes de árvores, eu estou citando aqui casos concretos, né? Se as coisas estão sendo feitas da forma correta. E esse é o trabalho que nós desenvolvemos na primeira fase. Quando nós detectamos que tem alguma coisa errada, o que nós fazemos? Nós juntamos essas evidências e entregamos na mão de quem tem competência. Eu vou explicar um termo jurídico. Competência é quem é que tem responsabilidade de julgar. É o cidadão? Não.
é a autoridade competente, é o Tribunal de Contas, o Ministério Público, em alguns casos a Polícia Federal, né, os casos de respiradores, essas coisas, não somos nós cidadãos, nós só estamos fazendo a nossa parte, que é dizer, ó, o dinheiro do nosso imposto está sendo desviado. Então, é assim que nós trabalhamos com a Força Tarefa Cidadã. E esse trabalho, gente, gerou uma grande revolução, porque nós acabamos descobrindo, tá, com a Força Tarefa Cidadã, que aquilo que eu usava como chavão, que o que nós tínhamos era portal de aparência e não portal de transparência, nós aplicamos uma metodologia que foi desenvolvida lá no Mato Grosso, e a gente está espalhando isso para o Brasil inteiro, que é justamente aplicar um checklist para ver se as prefeituras... Não. Pode subir no mapa, por favor, naquele mapinha. Isso. Nós aplicamos uma metodologia, eu vou deixar isso aqui está disponível, tá, pessoal? Para saber se as prefeituras são transparentes mesmo. E o que nós descobrimos, gente? Que em Santa Catarina, tá, nós aplicamos essa metodologia 3 vezes em Santa Catarina. 92% das cidades catarinenses não disponibilizam a documentação das despesas satisfatoriamente. Ou seja, nós temos portais de aparência. E o que a gente quer? Nada mais do que o que a lei determina. Lei de 12.527, parágrafo 3º do artigo 8º, tá? Que diz exatamente que toda aquisição e contratação tem que ter os documentos disponíveis no site. O que significa dizer? Que desde uma compra de o álcool gel ou qualquer outro produto, tem que estar lá todos os documentos que instruíram aquele processo, capa a capa, até o recibo do pagamento para que a empresa foi paga. E aí nós começamos a descobrir que tem dinheiro que foi para importadora de vinho, que deveria ser fornecedor de respirador e coisas do gênero. Tá? Então, é nessa perspectiva que a gente trabalhou. Tudo isso tem uma metodologia padronizada. Eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente verifica, e só para quem tem um pouco mais de conhecimento e queira se aprofundar, veja aí no... Isso, obrigado. Essa é a metodologia. O que a gente quer ver? Se os procedimentos licitatórios estão atendendo os requisitos mínimos que a lei que flexibilizou exige. Ou seja, que o termo de referência, que é um documento que diz o que vai ser comprado, se os editais estão na íntegra e não só um resumo para direcionar para determinada empresa, se os contratos estão formalizados, e aqui vem uma coisa que a gente encontra nos portais aí afora, tem lá um documento que não tem assinatura de ninguém. Só diz que vai tanto o contrato, o objeto e o valor. Mas não tem nem a assinatura do prefeito. E quem é advogado sabe que um documento sem assinatura é de valor jurídico questionável. Mas nós vamos mais longe. Nós queremos ver, além dos contratos, as certidões negativas das empresas que forneceram, né? Se o fiscal de contrato conferiu a mercadoria. Vocês sabiam que existe um fiscal de contrato para cada compra? E, infelizmente, a maioria das cidades, o fiscal de contrato sequer levanta, da cadeira para ir conferir a mercadoria. Mas, no final, ele atesta que a mercadoria foi entregue. E, na verdade, a empresa que entregou gato por lebre. Ou, se é que entregou. Então, é isso que nós precisamos reverter. E, por último, a gente vai verificar se os documentos dos pagamentos estão de acordo. Para isso, a prefeitura não é favor, é um direito do cidadão ter acesso à nota fiscal, ao recibo do pagamento, à cópia do cheque, a ordem da conta de quem que foi depositado, justamente para garantir que a compra foi feita corretamente. Então, esse trabalho da Força Tarefa, esse ano está dando um salto. Nós vamos ter uma ação agora que começa quinta-feira, capacitando 180 auditores cidadãos, justamente para aplicar a versão 2021. Pode passar para aquele outro slide lá. Ok? Não. Esse aí, isso.
que começa agora quinta-feira, a gente vai capacitar, e que tem uma novidade muito legal. Nós vamos avaliar os portais de todas as prefeituras em 8 estados e todas as cidades com mais de 50 mil habitantes nos estados que não estão nesse primeiro processo. E a grande vantagem é a seguinte: nós vamos pedir que as prefeituras façam o seu, digamos assim, o seu dever de casa, sua autoavaliação e corrijam. Porque, convenhamos, de 295 municípios, apenas 23 em Santa Catarina cumprirem o que determina a lei, alguma coisa está errada. Não é verdade? Então, nós queremos ajudar as prefeituras. E a primeira oportunidade que nós queremos dar é que cada prefeitura faça o seu dever de casa e veja o que falta ser corrigido. Porque essa lei, ela é de 2011, passou a vigir em 2012. Em 9 anos não deu tempo de adequar os portais de transparência? Ou será que elas não eram alimentadas porque ninguém ia olhar mesmo? E é por isso que eu repito sempre, não falta dinheiro no nosso país. Falta controle, falta gestão e falta transparência. E por conta de quem que é isso? Que isso tudo acontece? Isso tudo acontece porque nós, cidadãos, donos dessa empresa chamada município, passamos um cheque em branco e às vezes, quando temos sorte de ter um bom gestor, ok. Mas quando não temos, nós nos limitamos a ficar reclamando. Essa empresa é nossa, é nosso dinheiro. Por isso que nós temos que cuidar. E é isso que o Observatório se propõe a contribuir. Então, a Força Tarefa Cidadã, esse ano, ela está encabeçada pelo Observatório, pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. E o que nós vamos fazer nesse processo? Até setembro nós vamos fazer essa avaliação. Setembro e outubro as prefeituras fazem as suas correções. Se não corrigirem, a rede de controle, os órgãos oficiais de controle do Estado vão acionar a prefeitura para que ela corrija. E aqueles que ainda assim não corrigirem vão receber um processo junto ao TCU para pedir a responsabilização das pessoas que não cumprem o que a lei determina. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque, para nossa felicidade, a gente vem trabalhando já há algum tempo, pode mudar. Eu quero mostrar para vocês uma coisa muito importante. Esse é o portal da Rede de Controle, vocês talvez não tenham ouvido falar. A Rede de Controle da Gestão Pública existe em todos os estados e ela é integrada por todos os órgãos oficiais de controle, desde a Polícia Federal, Ministério Público e Tribunal de Contas da União e outros órgãos. E o Observatório Social tem assento nessa rede. E esse trabalho, ele faz parte de uma grande ação de integração, porque não estamos aqui trazendo uma caça às bruxas. O que nós queremos é que as coisas sejam feitas corretamente e oferecer, na contrapartida, oportunidade de capacitação, de orientação e de correção, porque as pessoas que estão trabalhando no setor público, nós temos que partir do princípio da boa-fé. E muitas vezes os erros acontecem, como eu falei, não por má fé, mas por falta de capacitação, falta de orientação. Então, esse é o nosso papel e é essa a provocação que a gente está vindo fazer aqui em Palmeira hoje, numa parceria que a gente espera consolidar. Então, para quem quiser conhecer, é só clicar lá, Rede de Controle da Gestão Pública do Paraná, vai entender como que funciona esse trabalho. E, enfim, eu gostaria de passar para o último ponto aqui, são 18h23. Concluir fazendo uma deferência muito especial. Nós, logo após a eleição, o prefeito ligou para o Observatório Social porque ele soube que nas cidades o Observatório fazia uma carta compromisso com os candidatos para que houvesse um termo de compromisso para que a sociedade ajude os gestores a fazerem uma boa gestão. E essa carta de compromisso ela é baseada em 3 pilares. Transparência, que eu falei, gestão, ou seja, trabalhar a questão das pessoas, capacitação, e o controle. O que é o controle? É ter a certeza que aquilo que é nosso está lá, que está sendo usado na quantidade certa, na qualidade e de forma correta. E isso vai desde
o consumo de combustíveis, o controle da frota, o controle dos almoxarifados, do material de higiene, de limpeza, material de construção, até a execução de uma obra, da prestação de serviços, por exemplo, coleta de lixo, né? E todas essas coisas. Então nós começamos esse diálogo com a prefeitura e hoje, coincidentemente, nós marcamos uma reunião, estamos constituindo, instalando um comitê que eu digo assim, não é nenhum órgão, mas é uma coisa informal, onde o observatório vai indicar 2 ou 3 pessoas para participarem, junto com 2 ou 3 representantes da prefeitura, para que em cada eixo desses nós possamos identificar o que podemos melhorar em Palmeira, em transparência, em gestão e em controle. De forma que Palmeira, que já tem uma história, que está muito boa, uma cidade boa de gente morar, que a nossa cidade possa ser um exemplo, uma referência em gestão, em transparência e em controle. E eu quero dizer aqui que eu fui verificar, então, a gente está fazendo isso periodicamente, mas eu fui fazer uma análise ontem e fiquei surpreso e quero dar os parabéns aqui. Por quê? Pela primeira vez na história, a gente conseguiu ver um processo de um pregão eletrônico, só vou citar um aqui, mas eu tenho uma pegadinha aqui para brincar com vocês, para ilustrar a importância do que eu falei antes, que está com todos os documentos assinados, numerados de ponta a ponta. Então, a gente tem que reconhecer quando existe um trabalho bem feito. E esse trabalho é natural que eu não vou ficar enumerando aqui para colocar para vocês. Eu vou pedir que você entre no último arquivo ali, que é onde estão os documentos das empresas que ganharam esse pregão eletrônico aqui, que na verdade é um registro de preço para fornecer materiais como o que eu falei, máscara e tudo mais. E vejam só, gente, Junta Comercial de Minas Gerais, uma empresa de Minas Gerais vindo vender produtos aqui para Palmeira. E aí vai embora, pode seguir mais em frente, pode ir lá embaixo, para na metade, aí, em qualquer lugar que vocês quiserem, que você quiser, para você ver, ó, Xanxerê, Santa Catarina. Então nós temos empresas de todos os lugares, mas eu não encontrei uma empresa de Palmeira participando desse pregão eletrônico. Então, gente, o que isso quer dizer? Olha aí, ó, 4 Barras, Paraná. O que 4 Barras tem que nós não temos? Então são perguntas como essa, ó, as certidões negativas, é aquilo que a gente quer saber. A empresa que está vindo fornecer ela é íntegra? Ou é uma empresa fantasma? A gente precisa ter isso documentado, nós precisamos conferir, né? Então toda essa documentação, hoje, a gente pode dizer que a Prefeitura de Palmeira já está executando. Então já vencemos essa etapa. Precisamos ver o que mais nós podemos melhorar. E pegando esse requisito, tá? Eu vou pedir que você volte no segundo arquivo, tem uma planilha lá com a relação dessas empresas. Porque a pergunta que eu faço é, por que as empresas de Palmeira não participam dessa licitação? No segundo, por favor. Esse é o terceiro. Isso, aí. Pode ser aí, tá? O que acontece? Está aí o pregão eletrônico, o edital de licitação, está toda a documentação aí. Baixa um pouquinho que você vai ver uma coisa chamada termo de referência, que é o documento que diz a especificação dos produtos que serão adquiridos. Está aí, ó, todos os documentos, está tudo certinho, gente. É de encher os olhos. É a mudança da água para o vinho. É como sair de um quarto escuro para um quarto iluminado. Toda a documentação está aqui. Não tem mais esconde-esconde. E o que a gente quer? Exatamente aqui, ó, os produtos, tudo certinho. O que tem aqui? O que tem, gente, é que nós precisamos agora, e esse é o desafio que eu lanço para a Câmara Municipal. Primeiro, a Câmara tem que legislar. Como é que está a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa em Palmeira? Ela está regulamentada? Se ela está regulamentada, dever da Câmara é fiscalizar. Então precisamos fazer com que a Câmara cumpra o seu papel de fiscalizar se a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa está sendo cumprida em Palmeira.
Nós já temos uma sala do empreendedor. Agora nós precisamos fazer o empreendedor de Palmeiras ser privilegiado nas licitações. E é essa a primeira grande chamada que nós queremos deixar para a Câmara, para a Prefeitura, para a Associação Comercial e para os empresários locais. Que a gente possa reverter, gente, uma licitação de tantos R$1.000 aqui, mais de R$500.000. Nenhuma empresa de Palmeira ou da nossa região que fosse, para fornecer produtos como, se você aumentar ali, você vai ver material básico. Então nós precisamos, olha só, máscara de proteção infantil, tá? 5.000 máscaras, isso aí é uma previsão de compra, não significa que... Mas está aqui, gente. Quem está querendo deixar um cliente que compra por ano mais de R$50 milhões? Alguma coisa nós precisamos fazer. E o mais importante é nosso dinheiro, é o dinheiro do nosso imposto. Então, concluindo essa etapa, pessoal, para eu não me estender mais, porque eu quero respeitar o horário que o presidente nos deixou, eu quero só concluir o seguinte, gente. O Brasil só vai mudar quando cada um de nós deixar de ficar apontando o dedo para os outros e fizermos a nossa parte. E fazer a nossa parte significa deixar de ser ativista de WhatsApp, de Facebook, tá? E começar a ser exemplo de integridade, de dignidade, para que a gente comece a mudar as coisas na rua, no bairro onde a gente mora. Então o trabalho que o Observatório Social desenvolve, e eu sei que tem o Parlamento Jovem aqui, é ajudar a cuidar da escola onde o nosso filho estuda. Ah, mas eu não sei, não entendo de licitação, não tem problema. A senhora que é mãe, dona de casa, pode muito bem, junto com outras pessoas do Observatório, fazer visitas na escola, junto com as crianças, para monitorar como é que está sendo entregue a merenda escolar na escola onde seu filho estuda. Para ajudar na conservação da escola, do parque, do jardim. Verificar se, por exemplo, as empresas que são prestadoras de serviço de varrição, de rua, de roçada, de poda de árvore, realmente estão executando os serviços. Porque se elas são daqui, ninguém quer queimar o filme, mas se elas são de fora, eu já vi muita cidade, muita coisa errada acontecendo. Mas quem que vai cuidar disso? Quem vem de fora? Não. Somos nós que estamos aqui. Então, para encerrar essa minha fala, a gente diz sempre o seguinte: o Brasil tem jeito sim, mas nós precisamos transformar a nossa indignação em atitude. Então, vocês, vereadores, que receberam esse privilégio, essa honra de representar a sociedade, estamos convidando vocês para virem conosco de uma forma organizada, atuar pela eficiência, pelo propósito que nós temos de contribuir para a eficiência da gestão pública. E começando por cumprir o papel do vereador. E nesse particular, a equipe do Observatório Social está iniciando uma série de visitas técnicas. O que a gente chama de visita técnica? É ir primeiro conhecer como é que funciona a prefeitura. Como é que funciona a garagem? Como é que funcionam os almoxarifados de remédio, de material de consumo? E cuidar para ver como é que é feito o controle da frota. Quantos quilômetros cada veículo percorre por dia? Quantos litros de combustível se gasta? Como é que é feito o monitoramento por exemplo, da manutenção preventiva dos veículos? Quantas vezes se troca de pneu por ano num veículo? E assim até controlar o relógio ponto e controlar principalmente como é que os conselhos municipais de políticas públicas estão funcionando. Porque muitas vezes as falhas acontecem porque os conselhos não exercem essa função. E nós precisamos fortalecer os conselheiros, para que eles saibam que a sociedade está com eles. Então, gente, o Observatório Social vai fazer todo esse trabalho, mas nós gostaríamos de fazer um desafio aos vereadores aí. Eu não sei como é que é a formatação das comissões, mas eu pergunto, qual foi o vereador que já acompanhou uma licitação aqui?
Quantas vezes os vereadores acompanharam a entrega de produtos no almoxarifado da prefeitura? Quantas visitas foram feitas nas obras que estão em andamento? Para conferir se a medição da parede, da largura, da altura, estão sendo feitas. Então, o observatório vai fazer essas visitas técnicas e vai convidar os vereadores para acompanhar. Não é para denunciar ninguém, não é para nada. É apenas para que nós, que somos eleitos pela sociedade, possamos dar o exemplo para o cidadão e dizer ao cidadão que é direito e é dever do cidadão ajudar a cuidar da nossa cidade. Porque é muito fácil votar e depois ficar reclamando. Então, o que a gente quer é dar o exemplo primeiro para os nossos filhos, mas principalmente dizer que sim, o Brasil é da nossa conta. E se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos pagar a conta. Então, eu agradeço mais uma vez. Desculpe o atropelo aqui, tá? Mas a gente quer realmente aproveitar essa janela de oportunidades que a Covid nos dá e aproveitar que temos uma Câmara que está atuando, temos uma gestão nova na cidade e precisamos aproveitar isso para ajudar a mudar aquilo que precisa ser melhorado. Muito obrigado, presidente. E fico à disposição para perguntas. O Ney também está à disposição agora para perguntas. Aproveitem a oportunidade, qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram ou sugestões, é a oportunidade agora. Vamos dialogar com ele. Obrigado. Você pode voltar, né? Se não houverem perguntas, eu vou me arriscar aqui. Por favor. Você volta lá, volte no final aqui na primeira página, por favor, na primeira página, que talvez a gente possa aproveitar aqui para enriquecer um pouco o debate. Ok. Vai no edital mesmo ali, por favor. Isto. Só que voltem lá no primeiro arquivo, por favor. Algumas coisas que às vezes as pessoas não entendem, né? Por que é que existe corrupção? Por que o dinheiro foi mal aplicado, foi mal gasto? É porque, primeiro, muitas vezes os profissionais que estão lá na prefeitura, eles não são valorizados. E, infelizmente, gente, existe muita má intenção. Existem empresas especializadas em montar um edital, ele já está pronto e oferece para alguém uma determinada propina. E esses servidores, muitas vezes, eles não se sentem encorajados a denunciar isso. E muitas vezes acabam tendo que assinar coisas que não desejavam. Eu mesmo tive em Ponta Grossa, contei isso hoje, numa reunião que nós tivemos reservada, que uma funcionária da prefeitura nos procurou chorando porque ela estava sendo obrigada a assinar algo e que quando ela fez a capacitação do observatório, ela se sentiu encorajada. Pois bem, 5 anos depois, o GAECO e o Gepátria baixaram lá e prenderam um monte de gente. É público, é só vocês olharem. Então, a primeira coisa, nós precisamos valorizar o servidor público, porque são pessoas do nosso meio que trabalham. Só que às vezes elas ficam vulneráveis, porque essas empresas que vêm de fora, elas não têm escrúpulos. Quem tem empresa na cidade tem clientes e quer honrar a história da sua família, quer honrar a sua clientela. Então não quer se ver envolvido em maracutaias. Por isso que a maior parte das empresas vem de fora. Porque de alguma forma existe uma coisa. Então, nessa reunião que nós tivemos hoje com a prefeitura, para falar exatamente dessa virada que a gente quer construir, a primeira coisa que a gente está fazendo é exatamente isso. Nós vamos construir uma agenda positiva para ajudar a prefeitura a melhorar o que precisa ser melhorado. Então, esse comitê ele vai ser os olhos e vai ser os ouvidos dos servidores, dos gestores e do cidadão. E por isso que a gente quer ter também a Câmara Municipal junto conosco, para que eventuais falhas elas sejam corrigidas, sem denuncismo, sem fazer politicagem, sem fazer
eu não vou nem dizer politicagem, mas fazer oposição barata, sabe? Porque isso não é não é o momento para isso. É preciso reconhecer que o que é certo, o que é errado. Então, nós queremos trabalhar nessa vertente e dizer que, para esse trabalho, toda a sociedade vai ser importante. Todo mundo precisa participar. Então, começando pelas licitações, a gente quer pedir às empresas de Palmeira que, quando a prefeitura solicitar um orçamento, tá, forneça o orçamento. E a primeira coisa que vai acontecer agora é que aquela historinha de que a prefeitura não paga, acabou. Tá? Porque isso nunca, na verdade, nunca deveria ter existido. Porque quando a prefeitura publica um edital, é importante que a sociedade saiba, ela já tem que ter garantido, aprovisionado o valor para pagar. Então, uma vez que você ganhou uma licitação, você ganhou um lote, você entregou aquele produto de acordo, você entregou a nota fiscal, essa nota tem que ser liquidada, tem que ser paga. O que acontece é que muitas vezes esse empenho ficava parado. E o primeiro desafio que nós lançamos hoje, que nós vamos ver acontecendo, é que nós tenhamos no portal da transparência os empenhos em ordem cronológica. Entregou produto, está empenhado, liquida, paga. Assim a gente vai mostrar. E a Prefeitura de Palmeiras já vinha melhorando isso. Só que ainda não havia essa transparência. Então agora nós queremos ver isso funcionar. Esse talvez vai ser o segundo grande passo, porque o primeiro que nós queremos é trazer as empresas de Palmeira. Então é um exemplo só para vocês entenderem o quanto é importante a nossa participação. Esse ano nós temos o PPA, né? Então tem muitas coisas que a gente pode ajudar a melhorar nos próximos anos para que a gente possa, por exemplo, saber qual é o índice de transparência da Prefeitura de Palmeira. E por Palmeira ser uma cidade pequena e ter uma oportunidade como essa, Palmeira pode se transformar num modelo para o Brasil de transparência efetiva, não é portal de aparência. Transparência efetiva, onde qualquer cidadão vai saber quanto tem de remédio nos estoques do Departamento de Saúde, quanto tem de pedra brita, de emulsão asfáltica, e quanto está sendo feito efetivamente. Mas para isso nós precisamos da participação de todos. E a associação comercial, os contadores, toda a sociedade tem responsabilidade nisso. Tá? Então, presidente, 18h41, eu me coloco à disposição ainda, mas respeitando o horário estabelecido, agradeço mais uma vez a oportunidade e dizer que nós estaremos aqui periodicamente, os voluntários do observatório, não como fiscais. Gostaria que ficasse muito claro isso para os senhores. O observatório não é fiscal, observa. E, na medida do possível, nós queremos mostrar isso para toda a sociedade, para que a sociedade saiba quem são os vereadores que realmente estão cumprindo o seu papel. E como eu digo sempre, ninguém faz nada sozinho. Então, que Deus nos abençoe, uma boa legislatura para vocês. Muito obrigado. Eu só queria fazer um pequeno comentário, Ney, com relação à participação das empresas de Palmeira. Nós já tivemos algum contato com a Associação Comercial e é uma preocupação tanto da administração pública como da própria Câmara. Eles já tomaram algumas medidas na Prefeitura e nós também já tomamos algumas aqui. Eu acredito que se deve ter tido a informação hoje com o pessoal da Prefeitura, que era o fatiamento das licitações, que eles eram feitos licitações muito grandes, não sei se com intenção de ser grande mesmo, ou por falta de observação, e aí acabava espantando muitas empresas. Aquela mentalidade que a Prefeitura não paga, que a Prefeitura tem carta marcada, é uma posição que existe, acho que em todas as cidades pequenas. Então eu queria deixar informado a você de que já está sendo tomado algumas medidas nesse sentido, tanto aqui na Câmara como na Prefeitura, e que uma das bases nossa nessa administração, tanto desta casa quanto da Prefeitura, é o máximo de transparência. Então, com certeza, a Prefeitura está tendo esse contato com vocês e vai precisar dessas informações, dessas ajudas, e eu também vou ser franco aqui que
gostaria de, na sequência, ter um contato para nós melhorarmos a nossa transparência na Câmara, que ela seja também o melhor possível, não por questão de ter um título, a melhor das melhores, mas que ela realmente tenha o efeito de fazer a informação para o cidadão, que é justamente o dono do dinheiro que está sendo gasto. Então eu vou sugerir ao Sérgio agora, numa das próximas oportunidades, para a gente fazer uma mesa redonda com a Associação Comercial, com os contadores, com a Prefeitura, com a Câmara. O que está nos travando um pouco é ainda a pandemia, mas nós trabalharmos nesse sentido de que realmente as empresas de Palmeira participem mais. É uma realidade, é um dinheiro que vai fora, que está na nossa mão e vai fora. Eu quero só dizer aqui que não é agora, nós não vamos fazer, já estamos fazendo. Toda semana o Observatório Social de Ponta Grossa publica uma newsletter gratuita com todas as licitações de Palmeira e de Ponta Grossa. Então, para receber, as pessoas só têm que entrar no site, o pessoal do Observatório aqui vai repassar para a Associação Comercial, para a Câmara Municipal, pode pôr na sua página as oportunidades de negócio, é gratuito. A empresa ou o empresário que queira receber os avisos de licitação, não paga nada. Toda semana, na sexta-feira, saem todas as licitações que vão acontecer e estão abertas. E isso é uma maneira da gente contribuir. E essa história, esse trabalho, não é história, né? Essa oportunidade que a Lei da Micro e Pequena Empresa oferece de a Prefeitura fracionar determinadas compras para oportunizar o micro e pequeno empresário, ela é fantástica. Inclusive, em determinadas obras, ela permite a subcontratação. Por exemplo, tem uma grande obra, digamos que aqui fosse construir um grande hospital, uma grande obra. A subcontratação, por exemplo, dos pedreiros, de encanadores, de eletricistas, de pintores, de azulejistas, é permitido pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Então nós precisamos fortalecer, fazer valer isso, e com certeza isso vai trazer um novo ar para a cidade. Porque convenhamos, gente, a Prefeitura de Palmeira tem um orçamento, qual é o valor total do orçamento desse ano? 112, uma coisa assim. Cento e pouco. Com certeza, 50 milhões de reais a Prefeitura gasta com aquisição de produtos e serviços. Se 70% disso for embora daqui, gente, são 35 milhões de reais. E isso faz diferença na economia local. Então é nessa perspectiva que a gente tem que trabalhar, reverter esse processo, tá bom? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Eu agradeço muito a presença de vocês do Observatório Social, foi muito importante. Enriqueceu essas informações que estão trazendo para nós. O Ney está na coordenação estadual, se não me engano, né? Da Fortaleza. O Luciano é o representante aqui na nossa cidade, com os demais participantes. Então a gente agradece muito a receptividade de vocês ao nosso convite. Acredito que não foi o primeiro, nem vai ser o último. Nós vamos nos aproximar, eu acho que é de interesse de toda a comunidade de Palmeira e principalmente aqui da Câmara Municipal, essa proximidade com a experiência de vocês. E só deixar dito para vocês que nós temos uma grande boa vontade de fazer uma administração na Câmara Municipal totalmente transparente. Muito obrigado a todos os senhores.